Saudações a todos vocês que acompanham aqui o canal do Conde. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Andréa Trus, fechando aqui, eu vou chamar, deixa eu só fechar o meu retorno aqui, um segundo, que eu tenho que monitorar tudo. Andréa, eu tô chamando da Trilogia da Mulher. Entrevistei a Daphne, depois a Nani, e agora você, querida Andréa Trus. Tudo bem? Muito feliz de estar com você aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o seu trabalho e sobre a cena política, evidentemente, que é basicamente o que nós fazemos aí no jornalismo, né? Querida Andréa Trus, saudações democráticas. Boa tarde, Conde. Boa tarde a todas, a todos. Boa tarde, presidente Lula. E estamos na luta, né? Estamos na luta. Que ótimo. Fechando, então, a trilogia do Por Elas, não é? Um prazer imenso, um prazer imenso. Bom demais poder conversar com você. Muito bom conversar. Vocês se tornaram referência aí na programação do YouTube, na programação política, jornalística. Muito bom ver vocês, muito bom conversar. E deixa eu apresentar assim rapidamente você, porque todo mundo já te conhece, né? O pessoal adora vocês aqui no meu canal e, consequentemente, esse programa também vai passar depois na TV 247. Andréa Trus é educadora, professora, é historiadora, né? Professora de História, formada pela Universidade Federal de Ouro Preto. Andréa, eu tenho curiosidade para saber o seu sobrenome é Trus? É assim mesmo? É Trus? É. Na Tão bonito verdade, isso. houve um erro. É grego? Então, o sobrenome é polonês. Polonês. Então, olha só, a minha avó, porque a parte paterna, eles eram poloneses, ucranianos, uma região que depois virou, aquela região ali do leste europeu, ela foi tomada e retomada por diversas guerras, né? Mas a origem é ucraniana, mas você encontra esse sobrenome já dentro de uma percepção, de uma lógica polonesa, mas seria com SZ, tá? Só que no registro, isso na Vila Prudente, né, a região ali da Vila Prudente, ali da Zona Leste, que é uma região historicamente que abrigou o que eles chamavam de bicho d'água, porque eram todos os que viviam no leste europeu, então russos, poloneses, ucranianos, lituanos, eles chamavam de bicho d'água. Então aí no registro eles erraram. Tanto que da minha família, só o meu tio tem o sobrenome, teve, né, o registro correto, que era com SZ. Mas, na verdade, isso também não teve nenhum problema. Meu sobrinho, ele pegou a cidadania polonesa, tanto que a cidadania é reconhecida como uma cidadania polonesa, e o TRUS foi aceito, mesmo sendo correto ser grifado com SZ. Eu acho muito bonito, eu gosto de nomes, né? Você sabe que eu sou linguista, né? Linguista fica todo pegado com essas coisas de nomes, assim. Mais um pouquinho você chega na Dilma Rousseff, né, Andréa? Você daquele pedaço também, né? Sim, apesar que o sobrenome materno também eu acho muito bonito, porque era Prado Barreto, né? Então, olha, o Barreto eu acho muito bonito, Prado também eu acho muito bonito, só que minha mãe, quando casou, tirou o sobrenome dela e manteve só o do meu pai. Por isso que meu nome é tão curto, por isso que as pessoas dizem, mas é só isso mesmo? É só isso. Andréa Trus, olha, vamos começar falando, acho que tem uma coisa muito importante que a gente precisa comentar, acho que você deve ter ficado feliz também com essa notícia, que foi o leilão das fotos do Lula, que foi, assim, um sucesso estrondoso, a própria organização se surpreendeu, foi muito bonito ver como se deu aquele leilão, quer dizer, as pessoas querendo a foto do Lula, autografada pelo fotógrafo também pelo Lula, mas, sobretudo, por uma causa, né? Que é essa causa que agora nós estamos em abril, nesse momento de 7 a 10, teremos a jornada Lula Livre. Eu sei que você está muito envolvida com isso, queria pedir a sua percepção desse momento, e se você quiser falar também do seu projeto, quer dizer, não sei se pode falar a surpresa que o Por Elas vai ter, mas, por favor, eu queria que você dissesse, quer dizer, esse momento, né, importante, que um ano de prisão política do Lula é muito forte, a população sente isso, vai ser uma data, domingo vai ser uma data politicamente muito importante para o país. Como é que você está sentindo esse momento, Andréa? Então, eu acho que historicamente é uma data importante, porque a primeira coisa é você lembrar que é um ex-presidente, que eu acredito que é o único ex-presidente, acredito não, é o único ex-presidente no país, que foi preso por um ano, não é por mais. Então, ele é um ex-presidente
que está preso dentro de um sistema jurídico que derreteu, né? Porque nossas instituições, elas derreteram. Você tem hoje um judiciário que virou o nosso judiciário depois da Lava Jato. Eu ainda puxaria um pouco até o Mensalão. Do Mensalão para cá, ele tomou uma outra característica, ele passou a ouvir a vontade da população, não é? Ouvir a voz do povo, mas uma voz do povo completamente manipulada pela imprensa, manipulada pelo mercado financeiro. Então, quando você vê que tem um homem que saiu com 87% de aprovação, não é isso? 87%. Né? A gente esquece, porque todo um processo, né, da mídia foi construir uma narrativa. E essa narrativa foi construída de tal forma que o que era verdade se fala ou não se fala, porque aí você não vira verdade, né? A verdade fica omitida. A gente esqueceu que o Léo Pinheiro, não só o Léo Pinheiro, todas as testemunhas, lembra? De acusação e as de defesa, todos inocentaram o Lula. 73 testemunhas inocentaram o Lula. Não é? Isso é muito sério. Porque isso não passa mais na mídia. A mídia simplesmente ela tirou isso da narrativa. Né? Então, quando você pega, por exemplo, a Globo, ela coloca um cano cheio de dinheiro saindo por ali e as informações completamente cortadas, manipuladas, para você acreditar que aquilo ali é um fato e acabou. Quando a gente sabe que não é. E aí, para piorar, por isso que eu acho que tem um papel histórico muito forte, tem um governo, ou melhor, um desgoverno, né, em que eu acho que eu, enquanto historiadora, enquanto professora de história, né, eu vejo que a Nova República a gente está num outro processo, né? E esse outro processo, você coloca um presidente que diz que vai fazer uma nova política, mas é uma velha política, ainda mais viciada em coisas completamente assustadoras. Por exemplo, essa lógica dos filhos participarem ativamente da política, porque ele não é nada sem os filhos, já começa por aí. Um apoio de um conservadorismo assustador, que passa pela igreja, tanto católica quanto evangélica, não é? E entra nas associações mais historicamente... vou fazer uma brincadeira, mas historicamente mofadas, não é? Como, não é? Poxa, ótimo, adorei sua brincadeira, André. Não porque são instituições mofadas. Você lembra naquele processo da Dilma, quando foram, agora os maçons, lá em Brasília? Na época que a Dilma estava sofrendo o processo do impeachment, que aquele golpe tremendo, e aí era uma horda de gente, cada dia é um grupo mais esquisito, e até um dia que foram todos os maçons. Quer dizer, então você encontra maçom, você encontra... Deu um probleminha no sinal aqui da Andréia, acho que daqui a pouco restabelece, enquanto ela... Andréia, desculpa. Oi. Deu uma pequena interrupção no teu sinal e a gente viu o que você estava dizendo. Vou devolver para você agora, você retoma aí os 30 últimos segundos. Tá. Eu estava brincando que aqui até monarcas, né, pessoas que defendem a monarquia, estão no governo do Bolsonaro, estão, né, diretamente vinculados ao governo. Esse menino que vai entrar agora no MEC, Fabiano Salgado, eu fui dar uma olhada, é uma pessoa de uma origem religiosa e que, infelizmente, cai na conversa de Olavo de Carvalho. E Olavo de Carvalho usa a religião. Quer dizer, olha só essas pessoas que entraram no governo. Então, você tem um cara preso, que pensou e colocou em prática um país e uma lógica de Estado, uma política de Estado, não uma política de governo. Solto, você tem uma pessoa que os filhos estão ligados, e ele também, à milícia, direto ou indiretamente. Vamos pensar que se fosse um partido de esquerda que tivesse no poder e alguma ligação com a milícia, ele já estava sofrendo um processo de impeachment, não é? Completamente, sem a menor dúvida. Então, e aí é muito mais assustador quando você pega notícias que continuam colocando a família dentro dessa lógica desse assassinato da Marielle. Isso é muito complicado, não é? Mesmo que seja... Não sei se você viu a última matéria que teve de um professor. Quando eles averiguaram todas as pessoas que eles começaram a perseguir, inclusive a Marielle. Então, era a Marielle, o Freixo, uma antropóloga, uma socióloga, ambas trabalham com violência urbana. Uma delas é de cabelo curtinho, esqueci o nome dela agora. Excelente profissional, estudiosa, né, do problema da violência no Rio de Janeiro. E um professor.
Esse professor, ele teve um envolvimento com um dos filhos do Bolsonaro, o Flávio, quando ele quis instaurar na Baixada Fluminense o Escola Sem Partido. Ele falou que lá não ia acontecer isso, que ele não ia permitir. Depois ele começou a chincalhar esse professor na internet, envolvendo ele com drogas, uma coisa assim. E depois ele aparece como um dos que estavam sendo que poderiam pessoas propensas a ser seguidas, enfim, ou quem sabe, né? Porque se tinha uma lista e a Marielle morreu, significa que essa lista tem um propósito, né? Então é muito sério. Aí você tem um superministério que não dialoga, é um governo que não dialoga com os outros poderes. Né? Você viu ontem o Guedes. Você está falando muitas coisas, entrou na questão do governo Bolsonaro, e aí vamos encadear isso. Deixa eu só ler aqui, saudar todos que estão chegando aqui para essa transmissão, saudar as pessoas que estão chegando aqui, Verônica Nicolau, Helene Chantal Trepot, saudações, Solange Caneco, Mala do Gedel, eu gosto desses nicks assim criativos também que vem aqui. Saudações a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Cleonice Amorim, Iaras e Pagus, olha só, André tá lindíssima. Iaras e Pagus aqui dizendo que você tá lindíssima. No que eu concordo. Rita Brasiel, Juliana Crotzias, vamos lá para esse papo muito intenso que a gente vai ter aqui com a Andréa Truz. Eu queria destacar, antes da gente falar especificamente do Bolsonaro, desse método de nomeação de ministros, que eu acho que você está dizendo assim, né, o cara do INEP, o cara do Enem, na verdade, eles nomeiam, acho que o padrão é nomear o pior nome possível para justamente irritar as pessoas, os segmentos, o partido de esquerda e tudo mais, o PT, sobretudo, né? Eles colocam os nomes mais terríveis. Irritar e desmontar. Isso, e desmontar, porque paralisa também a sua... Porque justamente são aqueles nomes que não vão travar interlocução com ninguém. Eles não debatem com ninguém. Antes de chegar nisso, eu queria destacar com você o seguinte, quer dizer, você disse todo o processo da Lava Jato, né, condenar um ex-presidente, nós estamos nesse momento aí da jornada Lula livre, né, na iminência de acontecer, já acontecendo em muitos lugares do Brasil, muitos comitês pelo Brasil todo, e eu achei interessante, teve o artigo quase que isolado do Hélio Gaspari, pedindo por Lula livre. Ele, que é um jornalista decano aí dos jornais tradicionais, é o historialista da ditadura. É interessante porque o que ele diz ali é que o Lula preso, ele atrapalha todo o Brasil, até a vida dele, Hélio Gaspari, e a vida dos próprios jornais. Eu acho que é isso que está em questão, e é por isso que eu não entendi o movimento do Toffoli, justamente hoje, de adiar a votação importante que poderia ter impacto na questão da prisão do Lula, que é a votação em segunda instância. Como é que você enxerga isso? Você deve ter essa mesma percepção de que o Lula preso, ele parece que o Brasil fica de freio de mão puxado, de todas as maneiras. Quer dizer, o Lula livre seria bom até para o próprio Bolsonaro, que ia ter um respiro, acho que social e cognitivo, político, da cena da conjuntura brasileira. É claro que ele ia sofrer uma pressão, porque o Lula... Né, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, quer dizer, essa necessidade da liberdade do Lula para a gente retomar o nosso processo democrático. Então, e é por conta disso que é o momento, né? Porque você tem um governo fraco, porque você tem as instituições quebradas, desmontadas. Não é à toa que o Toffoli toma essa atitude, né, de adiar mais uma vez. Por que ele vai adiar esse processo? Porque nesse momento é quase que assim desmoralizante ter o Lula preso. Entendeu? Desmoraliza muito mais, porque está todo mundo de olho aqui no Brasil. E está de olho aqui pelos motivos mais absurdos. Não é? Que vai de terra plana, passando por esquerda nazista, não é? E terminando a ditadura não existiu. Quer dizer, e eles estão de olho, porque cada vez que ele abre a boca, ou que o chanceler abre a boca, é mais uma bobagem. Então, o momento era esse. Mas por que você acha que o Toffoli teve essa atitude? Olha, eu vi um texto, uma matéria, um tempo atrás, do Nassif, em que ele fala que essas pessoas estão sendo chantageadas. Eu acredito que passa por aí.
entendeu? Sim, a gente sabe que por trás da prisão do Lula há interesses. Interesses de quem? Não é? Não é interesse... Tudo bem, a gente achava, e nós estamos descobrindo, que havia interesse de um grupo jurídico, no entanto, que se mostra político, que estava ali no sul do país, não é? Que cresceu, inclusive, com a Lava Jato. Mas tem um interesse atrás que é muito maior, né? Que aí sim envolve todo um processo que, para mim, aí sim entra os Estados Unidos nessa história, né? Porque tem toda uma lógica dessa extrema-direita que está caminhando na Europa. Né? É o movimento, né? O partido que ele chama, o nome dele é Mikhail, agora esqueci, o sobrenome dele é um pouco, eu esqueci, ele é um belga. E ele que começa com essa extrema-direita na Europa, que pulula ali, né? Ele começa a entrar no parlamento. Quando ele chega para cá, para a América Latina, é para fundar toda uma lógica de quê? De uma política de Estado. O que você faz com quem é que representa essa política de Estado? E representa de tal maneira que tem que ser um corte traumático. Então a gente pega, prende, criminaliza, transforma na pessoa mais corrupta da Terra, não é? Porque chegou uma época que você tinha na televisão o Fernando Henrique falar que nunca houve corrupção desse nível. Oi? Não é? Então é muito falacioso, né? Foi uma narrativa muito falaciosa, mas convenceu. Pelo menos convenceu os nossos eleitores, não convenceu a narrativa lá fora. Você tem uma imprensa que percebe que esse processo é um processo complicado, que percebe que ele é muito falho. Então, é o momento. O que ele faz? Sofre algum tipo de pressão, existe essa pressão. Essa pressão existe e vem de uma lógica de você manter a América Latina dentro de uma lógica norte-americana. Então, eu acho que fecha por aí. Ele não... É muita sujeira. É muita sujeira. É impressionante porque o timing é muito alinhado, né? Quer dizer, você tem lá a previsão de uma decisão que já está marcada faz tempo sobre prisão em segunda instância, a troco de quê? Quer dizer, você tem a OAB, que parece cartas marcadas, porque o STF não muda sozinho, essas questões têm de ser provocado por alguém, e quem provocou foi o Conselho da OAB. Bom, em função disso, eu acho que e você conhece bem o caráter do Lula, você conhece bem a posição dele diante de tudo isso, e eu acho que ele continua emparedando todo esse sistema, porque como ele não abre mão, que ele não quer prisão domiciliar em troca de nada, etc. Não, fico aqui, vou ficar aqui até vocês resolverem declarar minha inocência. Isso também acho que coloca uma pressão grande nessas cortes. E aí eu te pergunto, bom, aí nós temos uma questão séria que você falou no começo aqui do nosso papo, que é do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro está naufragando. Ele começou muito mal. Nos 3 meses piorou, conseguiu a façanha de piorar. A popularidade despencando. A pesquisa que saiu hoje da Atlas Política deu 30% de rejeição, maior, 32% de rejeição versus 30% de aprovação. Já fez a curva muito cedo. E aí eu até coloquei o nome desse nosso papo, que o governo afunda e a oposição cresce. Eu queria que você explorasse, com a sua lente de historiadora, com a sua lente de quem está sempre discutindo a conjuntura política brasileira, como é que você vê a esquerda nesse momento em que você tem um governo fragilizado, não dá para negar que ele está fragilizado, não consegue negociar com o Congresso. O Paulo Guedes foi praticamente descartado politicamente naquela sessão, e que o Zeca Dirceu foi muito espirituoso, muito inteligente em trazer a ideia do Tigrão e da Tchutchuca. Ele se ofendeu de maneira absolutamente, enfim, muito infantil. E aí eu te pergunto, você acha que a esquerda realmente vai avançar para cima desse governo moribundo já tão cedo? Antes de mais nada, queria mandar um beijo para o Zeca Dirceu, porque a Tchutchuca, olha, Tchutchuca e Tigrão foi assim tudo que o Guedes merecia ouvir, não é? Então, assim, para mim fechou com chave de ouro e mostrou a incapacidade que ele tem de dialogar, né? Então há uma... E é um desgoverno. Você tem que passa por Guedes não sabendo dialogar, não entendendo qual é o papel, porque o que me assusta muito é isso. Foram colocadas pessoas ali com propósito, não são ministros que vieram para cuidar de uma pasta,
vieram ministros para detonar essa pasta. Né? Todos eles vieram com esse propósito. Todos, inclusive o da Justiça, porque eu tenho certeza que não, eu acho que ele nesse sentido é mais tosco na forma de pensar, e acredito que realmente está fazendo um bom jogo político, um bom jogo jurídico, né? Querendo tirar imposto de cigarro, querendo a tal da forte emoção, violência, quer dizer, é muito atraso. É uma percepção jurídica muito atrasada. A gente já tinha, avançado isso há muito tempo. Se a gente levar em consideração que, na época, você tinha, em 2006, você tinha um mandato de Lula, você tinha uma base jurídica que já estava liberando adoção para casais homoafetivos. Sabe uma coisa que eu não consigo me lembrar, sem querer te interromper? Eu não consigo lembrar, na época dos governos democráticos Lula e Dilma, ações do governo que tinham de ser recuadas depois porque eles não sabiam que não podia. Quer dizer, isso a gente não tinha lembrança mais. Temer e Bolsonaro é só o que acontece, basicamente. Aí você percebe como era um bom governo, né? Como funcionava. Eles tinham uma assessoria jurídica nacional, quer dizer, o Moro, aí que a gente vê a incompetência do Moro, né, André? Porque alguém que se diz técnico e tudo mais, quer dizer, já foi desmascarado por vários juristas e por até filósofo, né? Foi na sua peça acusatória contra o Lula e encontrou ali as falácias. Quer dizer, muito frágil tecnicamente. E no próprio STF também a gente tem essas questões. Desculpa, pode concluir. Frágil e assim, e que não pensa um país. Né? Então, você olha ali, ele não tem o mínimo tato, inclusive, mais um que não vem não é da política, porque ele não tem uma característica política, ele não é um político, como Paulo Guedes não é um político, né? E não sabe lidar com essas coisas, com os poderes. Então, se forma uma nova política completamente destrambelhada, que é o que acontece. Nomeia, desnomeia, coloca, tira, mas eu não sei até que ponto isso é de uma maneira atrapalhada ou de uma maneira proposital. Porque se você pegar, por exemplo, o que eles estão fazendo no MEC, o jogo é esse. Cada vez que eles tiram uma pessoa e colocam outra, ela é sempre mais mal qualificada para o cargo. Com isso, você atravanca todo o ministério. No MEC parece que é uma coisa deliberada para destruir realmente o ministério. É um ministério muito grande, que tem o maior orçamento do governo federal, e eles detestam pesquisa e educação, eles não querem. E é feito exatamente para isso. Você pega, mas isso a gente tem esse exemplo muito forte desde Temer. Você lembra, o ministro da Saúde tinha sido bancado por empresas, por seguradoras, né, por plano de saúde. Então, eles não pensam o Estado. Eles não pensam o absurdo do Guedes não compreender o papel da Seguridade Social, né, não entender que eles acham que como, né, como que você vai garantir um Estado que tem a mínima condição de e o básico, né, porque vem aí, você coloca a Seguridade Social, justifica que você vai abrir mão de saúde, de educação, né, e de uma lógica social que, para um país que ainda tem e é um dos mais desiguais, ela é uma base extremamente necessária. E ele acha aquilo número. Então, o tchutchuca realmente, para banco, é um tchutchuca. Agora, para a classe menos privilegiada, para a classe trabalhadora, aquela que acorda, sabe, vai ter que trabalhar todo dia, ou então vai procurar emprego todo dia, porque você já não tem mais emprego também, porque caíram na conversa da reforma trabalhista. É o mesmo canto da sereia agora com o Ministério da Economia, e que é uma pessoa inábil. O que ele fez ontem demonstrou a inabilidade, não sabe conversar, só agredia. Aí você pula para um outro ministério. Né? Deixa eu só fazer um comentário, deixa eu voltar aqui para o público que está chegando aqui, o pessoal curtindo muito o André Truz. Iaras e Pagus dizendo aqui, paixonei no Zeca. O Zeca despertou paixões, realmente. É isso que a esquerda, eu acho que é interessante, que a gente tem de diferente. A gente do segmento democrático, né? Realmente o afeto, né? O afeto, e no caso do Zeca aqui, muitas mulheres dizendo assim, puxa, ele é um gato, não sei o quê. Da esquerda, a direita não tem isso, né? Então, enfim, deixa eles chorando lá um pouquinho. A Verônica Nicolau está dizendo, André, você é um show. Pessoal, continua chegando aqui. Zélia Goulart está dizendo, o governo americano deve ter na manga muita coisa que compromete altos escalões de nossos poderes executivo, legislativo e judiciário. Por isso a covardia dos atos
que não se justificam racionalmente. Acho que isso entra naquilo que você falou, na decisão do Toffoli, quer dizer, parece que eles estão realmente sequestrados, né? O Fachin é um caso clássico, né? Ele mudou completamente a compreensão dele sobre tudo, né? É um outro Fachin, né? Eu converso às vezes com o jurista Wilson Ramos Filho, o Xixo, que foi amigo do Fachin, inclusive escreveu um artigo emocionante sobre essa inflexão do Fachin, né? Falando, não te reconheço mais, né? Aquele Fachin que estudou comigo. Andréa, nesse escopo que você trouxe aí das ações do governo, eu queria dizer o seguinte, e pedir para você comentar. Como professor, inclusive, de literatura, de poesia, eu costumava dizer para os meus alunos assim, nós, sujeitos, no mundo da linguagem, nós tentamos dar sentido, nós tendemos a dar sentido a tudo que não tem, inclusive, né? Porque uma vez na linguagem, sempre na linguagem, é que nem o hino do Flamengo, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E aí, eu tenho acreditado agora nesses últimos momentos que o governo Bolsonaro realmente é incompetente. Essas ações não estão sendo feitas deliberadamente para destruir o país. Eles realmente não sabem o que fazer. São, a meu ver, incompetentes. Até um certo ponto a gente tentava, falando, não, mas deve ter alguma coisa aqui, né? Estão fazendo deliberadamente para destruir o ministério, para destruir não sei mais o quê. Mas a verdade é que pela própria linguagem, pela própria precariedade das declarações, pela fuga que o Bolsonaro apresenta, me parece que eles estão totalmente perdidos. Você tem alguma percepção nesse sentido? Não, quanto a isso, se você olhar o governo dele, é uma perdição, né, gente? O que é o governo Bolsonaro? Então, nesse sentido, eu até entendo que há muita inabilidade, sim. Até porque, o que você espera de uma pessoa que foi 28 anos deputado e não conseguiu passar mais do que 3 emendas? Que estava outra lógica de poder, que não necessariamente você exercer um cargo público na Câmara Federal para agregar ali um papel transformador, enfim, que tem ali um papel político importante. Não, ele se satisfazia dentro de uma lógica do baixo clero. O baixo clero era assim, né? Você tinha lá ali os seus deputados que te bancavam eleitoralmente e você, né, reproduzia votos. O que ele fazia era isso. Da mesma forma que era o mesmo modus operandi que você tinha. Para compreender o governo, a família Bolsonaro, é compreender o que eles fazem na Câmara Municipal. Né? O tipo de jogo, porque era o baixo clero funcionava assim, né? Você paga o assessor, depois você devolve esse dinheiro. Eles levaram o padrão do baixo clero e essa organização de milícias para o governo federal. Exato. Isso fez com que, só para concluir aquilo que você me perguntou da esquerda, que a esquerda percebesse que se ela não se unisse, e se ela não se unir efetivamente, todos vamos para o buraco. Entendeu? Todos vamos para o buraco. E compreender várias coisas importantes, por exemplo, que eu acho que é importantíssimo para a gente ter como base, a luta, por exemplo, pelo Lula livre, pela Marielle presente, pela justiça por Marielle, né, por desmascarar esse desgoverno, que se mostra contra a corrupção, mas na prática não é bem isso, e isso está escancarando. Eu concordo com você, está meio escancarado. A população tem olhado e falado assim, vou esperar lá, não é? Porque até surgir o assassino de Marielle, você, durante o processo eleitoral, ninguém fez ligação nenhuma dele ou da família dele com milicianos. Né? Quando eu fiquei sabendo dessa história, eu me lembrei da música do Mutantes, né? As pessoas na sala de jantar estão preocupadas em nascer e morrer, não é? E foi exatamente o que fizeram com ele. Essas pessoas, elas jantaram o Bolsonaro durante as eleições e humanizaram ele. Essas pessoas tiveram que ouvi-lo durante a hora da janta, né, no horário eleitoral, e tiveram que esconder ali um passado, porque ele estava na mídia. A mídia fez isso também. Não é? Ela deixou ele engraçado. Humanizar, que eu digo, é deixar ele engraçado, e não perigoso. Ele é perigoso. Ele é inábil, mas ele é perigoso, porque as ideias dele são ideias perigosas. E num país que nós temos um processo educacional, um corte de uma base crítica, que é a educação que nós tivemos na ditadura militar, você tem uma geração
Porque não é, a nossa geração, a geração mais velha, da minha geração para trás, eu tive educação moral e cívica, eu tive organização social da política brasileira, e não tive filosofia, eu não tive um pensamento, né, eu não tive sociologia, para que a gente pudesse analisar. Imagina que sociedade seria, né? Nós seríamos outra sociedade. Não, nós aprendemos a nos controlar, a disciplinar. Então, e ainda tem esse processo, que essa geração acredita que, indo por essa lógica moral, que é muito de uma geração de 50 a 60 anos, a gente vai resolver vários problemas. E não resolveu. Mas é uma tática, como disse, que me assusta, porque eles usaram essa tática na Inglaterra, no Reino Unido, no Brexit. Foi a mesma tática. Mexer com sentimentos que estão ali, que são sentimentos não necessariamente que pauta pela crítica, crítica, quando eu digo, pautada pela ciência, pela teoria, mas por sentimentos. A maioria da população que votou pelo Brexit era uma população que já tinha perdido uma lógica de identidade com relação de trabalho lá atrás, como é a Margaret Thatcher. Então, ele via o inimigo como o imigrante, ele começa a procurar um inimigo, né, externo, mas é uma camada da sociedade que também sofreu, né? Perfeitamente, Andréa Truz. Eu diria que o seguinte, quer dizer, nesse sentido, existe realmente um protocolo bolsonarista de comunicação que certamente é importado, né? O Steve Bannon, a gente sabe, isso realmente está muito claro. Agora, concretamente, que o Brasil também é um país diferente em todos os sentidos, né? O Faber político aqui, o dia a dia, a rotina de Brasília, essa heterogeneidade, mesmo dos segmentos conservadores, isso confunde muito o meio de campo, tem que ter muito jogo de cintura. O Bolsonaro reclamou, né? Falou, é um abacaxi ser presidente da República. E o Haddad, eu acho que ele foi muito na veia, dizendo assim, quer dizer, o cara se aposentou aos 33 anos, passou 30 anos enrolando, e agora que assumiu um trabalho enfim, que queima, né? Como diz o Zé Dirceu, ele já está reclamando, já está recuando, né? Isso também mostra um pouco da covardia que caracteriza esse segmento. Eu queria ler só um comentário aqui da Zara Dutra. Ela está dizendo assim: condenarão Lula em última instância antes de julgarem o caso da prisão em segunda instância. Por isso, o adiamento da data. Sinceramente, eu vou retomar só um pouquinho o Lula para a gente. Eu estava sentindo que o momento de se acelerar o processo de liberdade do Lula estava chegando. Eu acho que está chegando. Eu acho que isso não interessa mais. Acho que o serviço já foi feito. Já tiraram ele da eleição, já tiraram ele da discussão política do início do governo Bolsonaro. E eu acho que agora não tem, como o Hélio Gaspari, talvez esse termômetro aí da imprensa hegemônica, acho que não interessa mais a ninguém. E aí me assusta realmente, por isso que indaguei você com relação ao Toffoli. E aí, Andréia, queria que você comentasse, eu vou encadear esse assunto junto aqui, da imprensa. Você fala, eu concordo totalmente com você de que a imprensa ajudou a criar, a humanizar uma figura absolutamente assustadora e, na verdade, ela se omitiu em denunciar as atrocidades verbais de toda sorte que o Bolsonaro e a própria família Bolsonaro, e isso foi sendo investigado, porque a própria matéria das milícias do Rio de Janeiro é a Globo que foi lá e cavocou, né? E eu até acho que ela está guardando isso para o momento certo, para soltar de novo mais um bloco de matéria sobre a milícia, a ligação da milícia com a família Bolsonaro. Mas eu estou percebendo um jogo duplo da imprensa. Eles, nos editoriais, eles estão ali criticando o time das manchetes políticas e das matérias políticas continua nesse processo de naturalização, humanização e normalização de um governo que não é nada disso, quer dizer, é um governo absolutamente fora da curva. Como é que você vê esse movimento da imprensa hegemônica brasileira? Olha, ela tem interesse específico. O interesse da imprensa é que se resolva a reforma da Previdência. Né? É o que a Globo quer, é o que a Band quer, é o que enfim, a TV aberta quer, é o que o jornal escrito quer. Agora, e critica algumas questões, sim, do governo, né? Você tem visto ali o jornal, né, fazendo ali uma oposição, mais ou menos tímida, não esperavam uma reação. Eu acho que esse foi o grande problema, porque, assim, a Globo, quando ela abriu mão do Haddad, ir lá e poder falar
da sua proposta de governo, né? É na Globo, porque o outro não quis participar, que poderia participar do jeito que a gente está aqui, entendeu? Poderiam ter feito lá na casa dele, no hospital, seja onde for. Mas a ideia era essa. Se ele abrisse a boca, o que ia acontecer? Ele, entendeu? Não tinha condições. Em um parágrafo, ele ia perder esse governo, ele não ganharia a eleição. Então, ele não falou. Né? Então, a Prince, ela tomou conta. Ela tomou um certo cuidado para ele ganhar a eleição. E ela não esperava né, esse troco tão... Eu acho que ele está inocente, porque eu acho que ele não entendeu que, por enquanto, a imprensa está brincando, está jogando com ele. Se essa reforma não passar, ele vai ser rifado. Agora, por outro lado, você percebe que era para era para ter um sentimento de indignação ao que eles estão fazendo com o MEC. Eu não vejo essa indignação. Não é? Era para ter uma indignação a essa lógica absurda de você ter uma política econômica, uma política jurídica que você, né, vai deixar de taxar o cigarro, de que a violenta emoção é um sentimento maior, e que as pessoas têm o direito de andar armadas. Que tipo de sociedade esses caras estão querendo? Que a imprensa quer? Né? Então, ela tem que entender, ela defende seus interesses, mas ela apoiando esse desgoverno, ela se desgasta também. Eu acho que você explica, em parte, a minha aflição com relação a esse jogo duplo da imprensa, André, porque justamente por todo esse conjunto de violação de direitos humanos e de bom senso, enfim, que o governo vai cometendo, ela garante isso com os seus textos nos editoriais, né? E daí vai fazendo esse jogo para aprovar a reforma da Previdência, que interessa a ela, evidentemente, no seu regime de manchetes, na cobertura da parte política, né? Eu acho isso está posto, mas a imprensa também está confusa nesse sentido. Tá. Esses dias, foi ontem, eu vi na Globo News um repórter, um daqueles comentaristas, ele foi obrigado, porque não teve jeito. Olha, então, isso é um efeito importante. O desgoverno do clã é tão absurdo que a Globo, né, um desses comentaristas, porque ele também não falou sem que acho que ele tivesse meio que uma autorização de um roteiro, da importância que foi o governo, o papel do Lula e o papel da FHC. Então, ele falou do Lula, falou da FHC, né? Que o Lula, por exemplo, foi lá, visitou a Palestina, mas, por outro lado, abriu comércios com Israel. Né? Então, como isso é importante? Você vai de um lado, mas você vai do outro, você estende um braço, mas você estende o outro. Né? Ele poderia, não, né? Era uma barriga, se ele não quisesse colocar um caco ali, eles tiravam, não faria diferença nenhuma. Mas a postura tão absurda que ele tomou, e eles não falaram o que eles pensam, não é? A imprensa não falou o que ela pensa sobre aquela visita. A imprensa até agora não vê ela completamente indignada com a lógica de que nazismo é de esquerda e que não houve ditadura. Não é? Ela deu os colunistas... Aí eu faço esse susto que você falou. Coisa ou outra. Mas, assim, você não sente, como eu trabalho com linguagem, a dicção do jornal, quer dizer, a voz do jornal, ela não aparece. Ela aparece só pontual, assim, quer dizer, e aí acaba neutralizando o efeito, evidentemente, de uma posição. Desculpa, e eles têm tomado esse cuidado. Eles têm tomado esse cuidado. É uma crítica, mas é uma crítica quanto a uma opção, uma escolha, não é? Eles já perceberam que a lógica dele é louca, porque ele é completamente pirado. Aquela barriga, coitada, que a Eliane Cantanhede acabou, né? E que a gente sabia. Olha, então, como ele trata o Ministério, que é muito sério, que, novamente, é o Ministério da Educação. Sobre o Vélez, né? Ele fala que vai demitir o Vélez, depois ele fala que não vai demitir, enquanto não demite, está tudo parece que foi, inclusive, essa da Eliane Cantanhede, foi quase que uma brincadeira do próprio Bolsonaro, só para desacreditar a imprensa, é isso que você está falando, né? Mas agora, nesse momento, até vou trazer para você a informação mais quente aqui, mais nova, que é o Vélez, também muito desgastado, querendo reformular o ensino de 64 nas escolas. Isso está enfurecendo os militares não queriam esse tipo de discussão, eles não querem isso. E aí o que aconteceu? O Vélez está a perigo de novo, né? A percepção que eu estou tendo é essa, quer dizer, já foi demitido o seu assessor e no lugar foi colocado o militar.
Como é que você vê essa questão do Vélez agora? Você acha que agora cai em função de ter irritado tantos militares? Você vê, o governo comunicou à ONU, acabou de comunicar à ONU, de que não teve, que não foi golpe em 64. Eles querem, de qualquer maneira, esse tipo de narrativa. Parece uma obsessão muito perturbadora, né, Andréa? E é muito engraçado, né? Porque essa onda, ela é. Porque o exército, ele é muito. Ele tem algumas posições, e eu acho que, de uma certa maneira, eu acho que o pensamento é quase que unânime, em criar uma narrativa de dar um valor ao que foi o golpe de 64, porque aquilo foi muito traumático. Se eles tiverem que se eles tiverem que se debruçar de maneira crítica ao que foi o golpe de 64, eles vão ver que aquilo. Tanto que eles fizeram isso em 2014. Em 2014, eles falaram que teve muito uso de violência contra os direitos humanos, mas a coisa ficou muito. Aquilo gerou tal, né, problema e tal pressão, que não é à toa que a Dilma acabou sendo golpeada, né, sendo impeachmentada oficialmente, de uma forma bem oficial, bem parecida com a ditadura, né, que a gente viveu, que você tiravam pessoas, tiravam direitos políticos, etc. O cara está fazendo. Não é? E assim, você tem um segmento do Exército, que aí sim, a alta cúpula e a cúpula ativa, ela pensa um pouco diferente da cúpula que está na reserva. Isso já tem um tempo. E essa cúpula da reserva é a cúpula do clube militar. E essa cúpula é uma cúpula muito política, por incrível que pareça. Tem a nossa entrevista que a gente fez com a Motirio, ela fala sobre isso. Inclusive, ela tem uma matéria na Folha de São Paulo, se eu não me engano, que saiu em janeiro, ou foi no El País, em que ela falava da perseguição que os partidos de esquerda sofreriam, sobretudo o PT. Ela dá uma análise ali que poderia correr mesmo uma lógica de você poder colocar na ilegalidade naquele momento, sobretudo naquela transição, né, para o início do governo Bolsonaro. Mas que os movimentos populares e sociais continuam em perigo, que a intenção, sim, é criminalizar o PT e tirá-lo da jogada. E ela vê ali, e ela cita o clube militar. E ela fala da importância de a gente dar uma olhada na revista do Clube Militar. E aí a gente vai falar de narrativa, é tão importante a gente voltar a essas revistas. Eu entrei e olhei. É assustador. Revistas de 2011, 2012, que já tratavam questões que vão ser preponderantes hoje nesse governo, né? Por exemplo, de discutir se a menina veste rosa ou azul, discutir essa narrativa de golpe ou um processo de retirar, e a lógica, né, de você tirar o Brasil do comunismo, que é muito ridículo, é muito, de novo, né, cheira muito mofo, porque não tem o menor sentido, historicamente é um outro processo, é um golpe que veio pautado, e aí eu acho que é o grande ponto, né? Se os militares não querem fazer esse tipo de associação, é muito mais porque eles não queriam levantar um formigueiro que se levantou nessa semana com a descomemoração do golpe de 64. Porque isso tem que gerar, e aí eu falo, né, como educadora, e que cada educador, e sobretudo educador da área de humanas, se resista a essa narrativa. Resista e compreenda, porque para você resistir é muito fácil, é só você ir para os fatos, é só você ir para a pesquisa, é só você falar né, ler. Tem muita coisa, tem muita dissertação de mestrado, de doutorado, muito documentário, muito filme, você consegue se informar. Né? E você consegue compreender como é que funcionou esse processo autoritário. E a gente tem que falar sobre, né? Falar sobre, as pessoas estão falando sobre o golpe. Então, acho que vai levantar uma questão que eu acho que os militares queriam que ficasse uma parte, tá? Tem uma outra ala que concorda, sim. Mas eu acho que ala que concorda é uma ala que participou do governo Temer, é uma ala que está compondo o governo Bolsonaro. É uma área ressentida, que é o general Heleno, o ressentido. O general Heleno teve de ficar quieto 3 vezes com a Dilma Rousseff, porque quem é chefe das Forças Armadas era presidente da República e é o presidente da República. E ele disse coisas que não deveria dizer. Como o próprio Mourão, né? O Mourão também. Eles são ressentidos. Ele só tem. O que ele tem é uma sagacidade, uma esperteza, né? De saber muito bem como. Porque ele percebeu que quando ele colocava as palavras do jeito que ele pensa, e ele foi filmado, aquilo queimou o filme dele. Quando ele falou do 13º, quando ele falou né, o racismo estrutural, né? De cometer um ato racista e não se perceber enquanto um racista, e ali depois ele falou, mas até eu, não é bem assim, enfim, não significa que você deixe de ser, né, racista. E a própria opinião dele, porque ele defende o mercado, ele só tem um discurso mais polido,
Aliás, dentro daquele governo, qualquer um que consiga fechar um parágrafo tem um discurso mais polido, não é? Na verdade, eu costumo dizer que, comparado ao Bolsonaro, qualquer bactéria vira uma estadista, vira um estadista, porque realmente é impossível, né? Perto do Bolsonaro, o Rodrigo Maia, por exemplo. O Rodrigo Maia virou um gigante, né? Porque foi hostilizado. É curioso como colocaram essa crise entre eu brinquei muito, viu, André, dizendo assim que a imprensa, na falta de um líder do governo na Câmara, a imprensa assumiu esse papel com as manchetes que eles vinham produzindo, né? Eles protegem demais o executivo nesse momento, é uma coisa assim, é escandaloso. E eu achei que essa briga entre o Maia e o Bolsonaro, ela estava tomando proporções muito grandes. A imprensa foi por panos quentes. Você vê curioso que quando era de Rousseff, eles faziam o contrário. Eles colocavam justamente a cisânia o tempo todo entre o Eduardo Cunha e o governo executivo. É muito curioso. Assim, não dá para desenhar mais bem desenhado do que a imprensa brasileira nesse comportamento com o governo da Dilma e com o governo do Bolsonaro, né, André? Sinceramente. Seu microfone. É muito tosco, porque olha só, mas aí é que eu fico muito assustada, porque assim, ele é tosco. Tem acho que é o Kiko Nogueira do DCM, do Diário do Centro do Mundo, que o apelidou de oligofrênico. Espera aí que eu não escutei, que falhou. Como é que é o nome? Tá. O Kiko Nogueira, acho que do Ah, DCM, ele brinca, ele fala que ele é oligofrênico. oligofrênico. Né? Porque mas e é quase que uma, né, beira quase uma bactéria, né? Não dá nem para você usar a expressão demência, porque não é isso, é para além disso. Mas, por outro lado, ele sabe que ele não tem ideia, ele sabe que é limitado, mas ele sabe que ele precisa agradar um público. E esse público, ele agrada. Tá? Por enquanto, é um público que o garantiu de uma maneira direta, que foi através do voto. Ele teve um outro público que indiretamente também o apoiou, né, que são as bancadas. E as bancadas estão desesperadas. Eu, se fosse da bancada rural, da ruralista, eu estaria, entendeu, enfiando a cabeça dentro da privada e dando muita descarga, e falar como eu fui estúpido, porque eu era muito feliz durante os anos Lula e Dilma, e abrir mão disso. Porque em que momento o governo Lula e Dilma criou algum tipo de problema para o agronegócio? Não é? Em qual momento? Muito pelo contrário, ele criou um problema sim, ele desenvolveu uma maneira tão que colocou para disputar no mercado externo. Fez Né? bom. Que pela primeira vez na OMC tentou dialogar, podendo dialogar, né? Podendo dialogar de uma maneira, né? Sabendo ali que você está dialogando com o tio Sam, mas pôde dialogar porque sabia que tinha caldo para dialogar. E esses caras tiveram que ouvir. Se não ouvisse, beleza, a gente tem alternativa. A gente pode fundar o BRICS. Então tinha muita sustentação. E isso, de certa maneira, faz com que a imprensa, daqui a pouco ela explode. Porque não tem por onde correr. Começou, aí a gente volta, começou com Gaspari. Porque é vergonhoso demais você tê-lo preso. Por tudo isso. Porque vai começar a comparar, não é? Viu, André? Eu acho que o Lula, a estratégia dele, que não é. Na verdade, o Lula, a estratégia se confunde com o próprio caráter dele. Não dá para você dizer se é estratégia ou caráter. Mas para nós, meros mortais, acho que a gente pode dizer que é uma estratégia, né? Ele está obrigando justamente a elite a chegar num ponto de dizer assim: caramba, é verdade que na época do Lula era melhor, quer dizer, todo mundo já está começando a ir para esse lugar. O Hélio Gaspari começou, daqui a pouco você vai ter o Jânio de Freitas, é outro, tá, colunista também, que em geral costuma advogar esse tipo de tese com relação ao Lula. E aí, o que eu queria trazer aqui para você, no momento aqui que a gente já está chegando no final do nosso papo, conversado com alguma interlocução, e a gente está percebendo, justamente pelo Brasil ter enfrentado o impeachment tão recentemente, um outro impeachment pode ser difícil justamente por isso. Então, nesse ponto, o Bolsonaro tem sorte.
que para o Congresso se mobilizar e produzir um novo impeachment pode ser um pouco complicado. E aí, o que sobra, né? Sobra porque tá ele é um presidente inviável, né? É inviável como chefe de Estado. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ser cozinhado em banho-maria todo esse tempo? Pergunta que eu faço para você. Você acha que o sistema vai absorver esse modo do Bolsonaro? Ou ele ainda tem uma chance de se normalizar um pouco mais, seguindo aí o desejo da imprensa, que quer que ele seja um sujeito tipo o Temer? O Temer era ideal, né? Porque o Temer não era esse cara dos arrobos e tudo mais, né? Era um cara assim tutelado e francamente tutelado. O Bolsonaro tem esse problema porque às vezes ele fala, né? E aí complica tudo, a bolsa cai, o dólar sobe, né? Você acha que esse desenho está posto? A própria esquerda lida com isso, né? Ele vai ficar, e aí eu acho que a esquerda tem muito espaço para crescer nesse meio tempo, porque vai ser horrível, ele não vai ter condições o emprego, ele não vai fazer o emprego voltar, ele não vai fazer o salário melhorar, até onde nós podemos observar até aqui, né, André? Então, os passos, só fechando uma coisa que você falou do Lula, o Lula é um teimoso, né? É uma teimosia nordestina. Eu vou puxar um pouco lá da família materna, né? Tanto a minha mãe como a minha avó, umas duas nordestinas muito teimosas, que enfrentaram a vida e vieram para São Paulo. Então, é a teimosia que leva o Lula a tomar essa postura. Porque eu acho que o que incomoda é isso. Ele poderia ter, né? Não, vamos tentar por aqui, vamos tentar uma prisão domiciliar. Não, ele não quer isso. Ele quer ver, ele não quer ver o judiciário de joelhos, mas ele quer que a verdade saia, né? E sobretudo dentro de uma lógica familiar, de um histórico familiar, de uma família que está sofrendo muito, né? Então esse é um ponto. Então acho que nesse sentido a gente tem que levar em consideração que a teimosia que é o que o rege, né? E isso é importante. Agora o Bolsonaro, eu acho que sabe o que pode acontecer? Quando ele perder a serventia e ele fala muita bobagem, que é o que você falou. Ele fala, entendeu? Quando é para ele ficar quieto, o que ele fez? Na hora que ele era para ele ficar calado, quando estava dando aquele quiprocó no Congresso, ele virou e falou assim, mas a nova política é assim. E instiga mais confusão. Ou então ele vai viajar e provoca. Provoca e nos coloca em uma situação muito, muito, muito desconcertante. Porque uma coisa é você falar que o nazismo é de esquerda, outra coisa é você ir no Museu do Holocausto, né? E dizer... Quando eles falam, olha, nazismo é de direita, lá, falaram, ele virou e falou, não, é de esquerda. Você desrespeita toda uma história de um país, você desrespeita... E olha, para lá de críticas que eu tenho com relação a Israel, que a gente poderia falar dentro de uma outra lógica, dentro de um outro programa. Mas você não visita um chefe de Estado, não visita um país para você fazer esse tipo de provocação. Então ele fala e ele provoca. Se ele domasse essa língua, ele ficaria. Mas eu acho que quando ele perder realmente o interesse, e por conta de tanta inabilidade, de tanta impropriedade que ele fala, que eu acho que ele pode ser obrigado a uma renúncia. Pode acontecer, entendeu? Ele pode acontecer. E essa renúncia pode vir através, por exemplo, de uma coisa que é muito forte, mas pode ser o calcanhar de Aquiles, os filhos dele. Entendeu? Então, acho que isso pode acontecer, sim. Eu não vejo como uma forma... E vamos brincar, né? Vamos combinar, né? Aqui nesse país, você sofre acidente de helicóptero, você sofre acidente de avião, a própria morte do Anísio Teixeira, né? Eu gosto muito de falar do Anísio Teixeira porque é um absurdo, né? Ele é o caso típico na morte da ditadura militar, que vai pegar um elevador, só que ele entra no elevador de cabeça, né? Porque ele foi encontrado, né, de cabeça para baixo, quer dizer, nunca uma pessoa que cai no elevador, ela entra com o pé. De cabeça para baixo eu gosto, porque eu tenho labirintite. Eu vou voando, né? Entrou Tibum. Então, né, onde Herzog conseguiu se matar numa janela extremamente baixa. Então, são coisas que acontecem assim nesse país. E a narrativa, durante muito tempo, convenceu. Né? Eu acho que hoje você tem é muito mais rápido, acho que o meio de comunicação, a internet, né, ela te traz essa resposta um pouco mais rápido, apesar das pessoas continuarem cada vez mais resolver e se emburrecer, né? Eu acho que é opção. Tem coisas que você acaba por optar. Né? Eu acho que o que você está falando é muito importante, é muito sério. Acho que não é aquela tradicional ideia da conspiração,
porque a família Bolsonaro tem fixação na morte, né? Eles têm fixação, os filhos dizem que o pai é ameaçado, já deram indiretas com relação ao próprio Mourão. A história da facada é uma história que está em aberto, né? Está em aberto até esse momento. Não se quer descobrir o que de fato aconteceu naquele momento. A própria Polícia Federal, agora sob os auspícios do Sérgio Moro, fica paralisada diante de tudo isso. Então, o medo, acho que o sistema tem um medo muito grande de que quando esse governo tiver de deixar, né, o poder, porque uma hora vai ter de deixar, né? Pode demorar, mas vai ter de deixar. Vai assumir uma outra força política que pode querer averiguar tudo isso que foi feito, que foi dito, que foi ameaçado, que foi blefado aí durante campanha, etc, etc. Bom, eu queria que, para fechar o nosso papo, é um prazer muito grande conversar com você, André. Você é sensacional. É um papo solto, né? Rola um papo solto, o pessoal está gostando muito, a audiência está muito boa aqui no meu canal. Queria te agradecer muito e vamos fazer as considerações finais da seguinte maneira. É sempre bom falar do Lula, né? É sempre importante que a gente, enfim, traga o nome do Lula para toda a discussão, que nesse momento é primordial para o Brasil, um retorno ao protocolo democrático. Todos nós estamos querendo isso, o povo brasileiro está mostrando que quer isso. E o Lula, né, tem essa força, é um cara que possivelmente, né, eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai voltar para o seio político-social da nossa história. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, desse retorno que pode ainda demorar, mas que ele é o horizonte que nós temos. Eu acho que na ditadura militar a gente tinha o horizonte da redemocratização, né? Essa geração, né, tinha isso no horizonte, a esperança equilibrista e tudo mais. E eu acho que agora a esperança justamente é o Lula, é voltar a colocar a voz dele no nosso cotidiano. Como é que você acha que esse momento vai chegar, como vai chegar, e se você quer falar também do programa aí, o que vocês estão tramando para o programa? Então, eu acho que ele tem que chegar, eu não sei, né, e hoje é um imperativo, é um problema, tá? Porque a prisão do Lula hoje virou um problema. E você já vê que tem setores do judiciário que até então estavam quietos, calados, que eram procuradores, juízes, você vê que eles têm se manifestado, né? Você tem o Comitê Lula Livre agindo de uma maneira muito importante, porque a gente tem que informar essas pessoas, a gente tem que falar com essas pessoas. Essas pessoas quem? As pessoas que conseguiram e foram convencidas de que toda uma lógica corruptiva era pautada pelos anos Lula e Dilma, e que a partir dali, isso que eu acho que é o pior, que é o que ele tem se construído. Tudo que foi Estado, porque pensando em políticas de Estado, e com muitas coisas a serem feitas, mas foram políticas de Estado que se pensaram, e que hoje estão sendo jogadas de maneira proposital, ideológica, para atacar toda uma lógica de uma política, de uma democracia, de uma social-democracia. Então, eu acho que é o momento da gente falar, é o momento da gente correr atrás de todas as maneiras, pressionar o judiciário. Há uma crise no judiciário, a gente sabe que há. Enquanto você tem um juiz Moro querendo uma lava-jato no Sul, ter autonomia, ter dinheiro, você vê que isso já começou a trazer uma certa satisfação. Era o momento, né? Toffoli, né, por conta de algumas questões, acabou adiando mais um processo, mas já não tem mais como ele ficar preso. Ele preso ficou muito feio, porque ele está cada vez maior lá dentro. Né? É cada vez mais escandaloso. Sem contar que em 3 meses tem uma tragédia familiar que o Brasil não vai ter como se perdoar. A gente não vai ter como perdoar. O Brasil não vai ter como perdoar a família dele, caso ele morra lá dentro. E isso pode gerar um caos social que eu acho que eles não poderiam ser tão irresponsáveis em deixar isso acontecer. Então, eu acho que eles têm consciência desse tipo de problema, entendeu? Por isso que ele tem que ser tirado dali o mais rápido possível. E a gente tem que fazer o quê? Essa pressão. Por isso que eu acho que o papel cada vez maior. E ele lembra um fenômeno, né, que é o sebastianismo, né? Só fechar lembrando do sebastianismo. E o sebastianismo, ele volta nas eleições, tá? Porque nas eleições as pessoas começaram a entender isso. Para quem não sabe, o Dom Sebastião,
ele é o rei de Portugal, e ele vai lutar contra os muçulmanos em Alcácer-Quibir, e ali ele some, ele desaparece, não sobra nada, né? Nem um corpo. Mas, como ele é um desaparecido político, não é? Ele criou-se o mito de que ele voltaria. Né? E é um momento muito triste, porque aí você não tem um rei, você não tem um herdeiro. Nesse momento, Portugal entra dentro do processo da União Ibérica, acaba sendo governado durante muito tempo pelo reino espanhol. Então, aquele sentimento da população portuguesa era de que se Dom Sebastião voltasse, tudo voltaria ao normal. E criou-se o mito do Dom Sebastião, que é o mito do sebastianismo. Esse mito, inclusive, chega aqui, sobretudo em Pernambuco, uma região muito forte, né, dessa lógica do sebastianismo e tal. E o Lula, ele tem isso. As pessoas começam e se passar essas medidas absurdas, aí que as pessoas vão ter, sabe, noção muito mais rápida o quanto nós éramos felizes e quanto essas pessoas sabiam que eram felizes e quanto essas pessoas foram ludibriadas para acreditar que tudo aquilo que era bom era ruim e que é bom hoje ser empreendedor. Empreendedor de quê? Não é? Se tem gente desesperada dentro do metrô, tendo que esperar fechar a porta de trem para poder vender, onde os caras criam aplicativo para pobre denunciar pobre, que não pode vender nada. Mas aí ele tem a ideia de que, olha, ele chega em casa e escuta do banco que o cartãozinho lá, a maquininha dele, vai trazer uma lógica de trabalho. E a gente não tem. Então, nós temos um povo perdido, desamparado, sendo ludibriado de que uma reforma previdenciária pode resolver a vida dele, que não vai resolver, porque na prática ele sabe que isso vai afetar diretamente, que é o mais sagrado, que é a lógica de você poder ter um tempo de vida, né, para você poder viver, né, porque o ócio é criativo, o ócio é importante, né, as pessoas têm o direito de se aposentar e de ser feliz e não fazer nada. O que é isso? De passear, de ficar... Não é? Poxa, e aí você cria uma lógica neoliberal que detona tudo isso. Então, é o momento da esquerda se unir, é o momento de a gente falar sobre nazismo de direita, terra não é plana, houve ditadura militar, houve torturas, há arquivos, há livros, há teses, há internet, pesquise, não é? É tempo da gente falar em mobilização, é tempo da gente falar que entre dia 7 e 10 vão ocorrer várias manifestações, né, para a gente pensar o que significa você ter... e voltar ao processo, porque se alguém tiver dúvida, volte ao processo, vá atrás, procura, apesar do Google ter mudado toda uma lógica de pesquisa, porque você hoje não acha de uma maneira muito mais fácil como que era, né? Ele mudou ali todo um código e tal. É um pouco mais complicado, mas você tem muita informação, e a gente precisa passar isso adiante, seja de qualquer forma, seja pela reforma trabalhista, seja através da comunicação, seja através da arte, seja... Mas a gente tem... E duas coisas que eu acho que são principais, né? Procurar um partido, né? E procurar seus sindicatos. Eu acho que é o momento da gente voltar, sim, ouvir, falar, porque é a reação. A gente só pode reagir se a gente voltar ao cerne. É o cerne ali? Tem como a gente viver sem essas questões? Sem essas... eu não vejo. A gente não tem como abrir mão de um partido... Eu acho que... sobretudo, só para fechar, sobretudo quando ele foi diariamente, é por isso que esse mito de Lula, o sebastianismo, vamos dizer assim, o lulismo, dentro da minha lógica de lulismo, é o sebastianismo, tá? Traz essa memória, porque desde 2005 é perseguição diária na imprensa. E ele foi o partido, o segundo maior bancada. Quem ficou atrás de um presidente que não teve a capacidade de fazer um debate foi quem? Foi o PT, não é? Foi o PT. Então, não é um partido que está morto, muito pelo contrário, é um partido que as pessoas lembram, e lembram muito do que foi feito. Então, por outro lado, só para fechar, também acho que é importante ter colocado todo esse pessoal destrambelhado para governar. Porque senão a gente... Imagina se fosse que nem na nova política. Esperava um mandato, outro mandato, depois daquele terceiro mandato ia entrar esse baixo para... Não! Deixa esses caras se embananarem. Porque esses caras não sabem a lógica política, não sabem. Você tem ator pornô, você tem figuras que eram manifestantes, que surgiram como manifestantes de extrema-direita lá atrás dos movimentos de junho, que foram bancados por think tanks, mas que fazem muito sucesso, e tinha, né, uma popularidade de ódio no YouTube. E que agora está na prática, tendo que lidar com coisas que eles desconhecem.
né? Eles desconhecem o que é o que é política, o que são poderes, o que é você pensar um Estado, o que é você pensar uma sociedade. Então, eu acho que é importante, apesar de estarmos completamente desamparados e angustiados. Domingo, nós vamos estar, o Por Elas vai ser eu e Daphne em Curitiba e Nani em São Paulo. E a gente vai fazer só mais cedo, acho que vai ser 9 horas, tem que só confirmar o horário. No E é domingo. isso. Tem Sensacional. condições? Vai para Curitiba, não tem condições? Vão ter atos no Brasil inteiro, mas é o momento, porque enquanto ele está preso, você tem figuras, e não adianta, mas vamos prender o Temer que se resolve. Não, vamos julgar essas pessoas de maneira adequada. Por quê? Porque quando você tem um judiciário que aplica uma pena, uma pena capital para um ex-presidente, que dá narrativa, porque é o que incomoda lá fora, é um trabalhista, é um social-democrata, é um cara que mudou uma lógica social dentro de uma política de Estado, ele inverteu toda uma lógica econômica, não é? Valorizando o salário mínimo, né? Criando condições para você ter uma economia girar no mercado interno, seja no Bolsa Família, seja através de... Ele pensou, quando eu digo, né, o PT, toda a lógica de Estado, mas pensou numa política de Estado. Por isso que ficou. Por isso que ganhava. E ele só perdeu e só está preso porque eles olharam e fizeram as contas. A conta que eu já sabia lá em 2014, que eu ia votar em 2018, em Lula, e em 2022 também. Porque era fato, a gente sabia que isso ia acontecer. É isso, Andréa Truz, prazer muito grande ouvir você, sensacional. Vocês ouviram aqui o que ela falou, né? Que o Por Elas no domingo vai ser especial, transmitido diretamente lá da Vigília, às 9 da manhã. A Gisele me disse que vai ser às 9 da manhã. Enfim, estou muito feliz também de ter conversado com você, querida Andréa Truz. Vamos repetir isso outras vezes. A Daphne e a Nani, a gente está combinando também de bater um papo os 4 juntos. Um prazer imenso, te agradeço muito, o pessoal adorou sua presença aqui, agradeço a presença de todos vocês que curtiram aqui o canal do Conde, essa entrevista com a Andréa Truz, e o meu beijo para todos vocês, e a gente se encontra em breve, querida. Só um recadinho, assinem Yaras e Pagus, nos assistam também no Por Elas, muito obrigada, porque eu falei, mas não agradeci, muito obrigada, e vamos voltar assim, a gente tem tanta coisa para falar, vamos voltar assim, Vamos tá voltar. bom? Beijo, querida. Beijo.